Bom dia! Estamos avançando aqui na nossa jornada Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e aí vamos agora ao versículo de número 8 em diante. Mas, por favor, lembra, você que está aqui nos ajudando a evangelizar através desse canal, se dá o like aí, ó, é muito importante, comenta com a gente e compartilha, tá bom? Deixa para compartilhar no final, depois que você ouvir aqui a ministração. Aí você envia para quantas pessoas você quiser. Atos 14, versículo 8 diz, ó: E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Preste atenção. Paulo está evangelizando com Barnabé em Listra, e o que ele encontra? Um homem assentado, leso dos pés. Olha a condição desse homem. Coxo desde o seu nascimento, nunca tinha andado, ele nunca tinha experimentado o prazer, que para outras pessoas, ou para muitas pessoas, é tão cansativo e tão comum, mas ele nunca tinha experimentado o prazer de andar. Fica aqui uma observação de você ser grato, grata a Deus pela saúde que você tem. Porque muitas pessoas, mesmo com saúde, podendo enxergar, ouvir, falar, andar, se deslocar, pegar, reclamam da vida, reclamam porque não tem recurso, porque não tem dinheiro, porque não tem isso e não tem aquilo. Ingratidão, murmuração gratuita, e isso traz consequências. Ele era coxo desde o nascimento e nunca tinha andado. Agradeça a Deus pela sua saúde e vá para a luta, vá trabalhar, porque há muitas pessoas que queriam ter a condição que você tem, de poder andar, enxergar, ouvir, falar, se deslocar, e não pode. Ou estão vegetando, ou são paralíticos ou paraplégicos, ou estão numa condição que dependem completamente, ou quase que completamente, de outras pessoas. Era a condição dele. E aí no versículo 9 diz: Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. No encontro com Paulo, Paulo olhou para aquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado. Provavelmente, um discernimento de espírito, um dom entrando em atividade ali em Paulo naquele momento. Ou, possivelmente também, essa é uma segunda opção, Paulo, pela conversa, pelo diálogo com aquele homem, viu que ele tinha fé para ser curado. Não importa o que tenha sido, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Quando Deus olha para o seu coração, Deus vê que você tem fé ou não? A fé é aquilo que coloca Deus em contato com você. A fé é aquilo que atrai o poder de Deus para a sua vida, para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Nós precisamos apresentar para Deus a nossa fé. Você pode ser a pessoa mais boazinha, ajustadinha, organizada, padrãozinha, engomadinha, mas se você não tiver fé, você não agrada ao Senhor. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Paulo olhou para aquele homem e viu fé. Quando Deus olha para você, Deus vê o quê? Vitimismo? Coitadismo? Aquele sentimento de que ninguém olha para mim, ninguém me ama, eu nasci para sofrer, ou Deus vê fé dentro de você? O Senhor Jesus ficou admirado quando ele viu fé naquele homem que disse assim: basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. O Senhor não precisa ir lá, mande uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus disse: nunca vi tanta fé em Israel. Em outras palavras, ele está dizendo: eu nunca vi tanta fé nem no meio do meu povo. A linda lista lá em Hebreus é sobre os heróis da fé. Não são os heróis da batalha, não são os heróis da peleja ou de outra coisa, são os heróis da fé. Então Deus quer ver fé em você. Paulo viu fé naquele homem. E aí versículo 10 diz: disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Olha que coisa tremenda isso. Paulo, ao ver a fé naquele homem, disse: levanta-te direito sobre os teus pés.
e ele saltou e andou. Será que não está na hora de você saltar e andar para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus? Será que não está na hora? Há pessoas que elas estão coxas desde o seu nascimento. Mas não coxas no sentido físico, mas coxas no sentido social. Nada anda, não progride, não avança, não realiza, não prospera, portas não se abrem, ela não dá voos mais altos, não realiza projetos. Há pessoas que estão coxas desde o ventre, desde o seu nascimento. Nunca deram aquela arrancada na vida. E sabe o que é que Deus está te dizendo hoje em voz alta? Levanta-te direito sobre os teus pés. Está na hora de você andar, saltar e viver a vida como Deus quer que você viva, realizando os projetos dele para você e os desejos do teu coração. Levanta-te, sai dessa situação. Você tem fé. Eu acredito que há fé no teu coração. E se você não tem fé, a fé é pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra, consome a palavra, mais fé vem ao teu coração. Não é pedindo, Deus me dá mais fé. Não é dessa forma. Que você receba fé. E que você se levante e ande para viver uma nova fase, uma nova história na sua vida. Chega de paralisia. Desde o ventre da mãe era coxo. Agora ele levantou e estava andando. Que coisa gloriosa. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, é essa palavra que eu libero sobre essas pessoas. Levanta-te e anda direito sobre os teus pés. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar essa pessoa abençoada, Deus. E que ela saia dessa paralisia social, dessa paralisia emocional, espiritual. E que ela se levante, Deus, para andar e viver dignamente em Cristo Jesus. E você sela dizendo amém. E graças a Deus. Amém, gente? Compartilha. Envie isso aqui para outras pessoas. Muita gente precisa se levantar e andar. E você pode ser um missionário aqui nas redes sociais compartilhando. Seja um missionário compartilhador, uma missionária compartilhadora. Deus te abençoe. A jornada continua.